Bora. Vamos com o Eugênio Leal? Ao vivo! Olha de ele aí. Bogotá, o nosso Capitão América, Eugênio Leal, já está no palco do jogo. Muito bom dia, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, Abel? Bom dia para você, para o professor, para a Natália, para o Brelha, para os fãs de esportes. É isso. Já aqui à beira do campo do El Campín, como eu falei, chego cedo, já guardei meu lugar e vamos ficar aqui o dia inteiro agora para participar dessa grande cobertura da ESPN. Lembrando, o jogo exclusivo ESPN, Star Plus, bola rolando no horário do Brasil às 7 da noite. Mas o dia inteiro a gente está aqui, Abel. Estamos aqui para bater papo. O que você manda? Quais a pergunta que eu já fazia antes, né? Se o Flamengo vai ter mudanças, novidades na escalação ou não, Eugênio? Então, Abel, é bem possível que sim. Agora, é difícil cravar quais as mudanças. O Flamengo começa agora uma sequência, começou, na verdade, no final de semana, uma sequência de 18 jogos em 60 dias. Faz a conta disso daí. Dá 2, 3 dias, né, entre os jogos, né? Se você somar tudo, uma média mais ou menos entre isso daí. Então, não tem jeito. Lembra que a gente já comentou muito, e eu tinha uma opinião, né, de que o Flamengo deveria ter 2 equipes, alternar entre as Copas. Então, essa não é a mentalidade, né? Essa não é a filosofia da comissão técnica do Flamengo. A gente teve a oportunidade de conversar, né, no hotel do Flamengo ontem, para poder entender como é que é o pensamento e tal. E é o seguinte, é jogo a jogo. Então, o elenco é muito forte e a comissão técnica vai estudar caso a caso, jogador por jogador, quais são os que estão em melhores condições físicas para cada partida. Então hoje pode ter mudança. Se especula aí, entrada de Davi Luiz na zaga, isso não está confirmado, internamente inclusive se fala que não é essa a opção. Pode haver mudanças no meio campo, até no ataque, pode ter mexida no Luiz Araújo, com talvez a entrada de Bruno Henrique, mas a escalação a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para confirmar, para garantir, porque também eles, é óbvio, não estão querendo entregar o jogo. Mas eu acho que não só no jogo de hoje, a partir de agora, a gente vai ver o Flamengo rodar muito mais o elenco do que a gente está acostumado a ver. Pela sequência de jogos, pela puxada muito difícil, porque você já tem agora início de Libertadores, você tem início de Campeonato Brasileiro ali na frente, e o Flamengo vai ter essa pegada, vai começar em algum momento também Copa do Brasil para o Flamengo. Então, em função disso, modificações na equipe serão comuns. 2, 3 jogadores a cada partida podem ir mudando. Então hoje o que se especulou foi isso, né? Uma possível mudança na zaga, porque o Fabrício Bruno vem de uma sequência, né? Jogou pela seleção brasileira, os 2 amistosos, 90 minutos, voltou, jogou o primeiro jogo com o Nova Iguaçu. Então talvez ele seja poupado e aí pode entrar. Tem-se comentado que o Davi Luiz vem treinando muito bem. Porque meu questionamento e eu quero ouvir até de vocês, o seguinte: eu estava esperando, quando o Fabrício Bruno não jogasse, uma oportunidade para o Léo Ortiz. Um jogador que o Flamengo foi buscar. O Flamengo fez muita força para ter esse jogador. Eu imaginava que seria até titular, mas eu acho que a situação do Fabrício Bruno até em seleção brasileira diminui essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Mas o que se comentou ontem foi uma possibilidade do Davi Luiz jogar e não o Léo Ortiz, no caso de se poupar, entre aspas, o Fabrício Bruno. E aí, seria a melhor opção? Não quero ver você e os companheiros. Professor, você tinha uma pergunta antes? Não, eu ia perguntar, eu fiquei curioso ontem, porque nas nossas trocas de WhatsApp, o Eugênio falou que nos debates ali na Colômbia, onde estavam inclusive o Asprilla e o Aristizábal, não é isso, Eugênio? No F360 da Colômbia. Sim, F360. Isso. Eles chegaram, teve um debate ali... 360. Aqui se fala assim, 360, professor. 360. Eles estavam debatendo se era normal para o Milionários perder para o Flamengo. Eu fiquei curioso para saber se você viu o final desse debate, a que conclusão eles chegaram, e isso talvez dê um indício de como o Flamengo é visto, né? Nesse momento, qual é a expectativa? Quer dizer, é o grande papão, é o cara a ser batido na América, como a gente imagina mesmo? O que deu aquele debate lá, Eugênio? O debate foi bem acalorado, hein, professor? Esquentou muito. Sim, eles reconhecem o Flamengo como uma força gigantesca, eles reconhecem o poderio do elenco do Flamengo, mas eu acho que a ideia que prevaleceu ali foi a seguinte: você não pode entrar derrotado no jogo. Você tem que entrar para buscar a vitória.
Houve argumentos nesse sentido, olha, história se faz alcançando resultados inesperados, mostrando que você está pronto para maiores desafios. Então você tem que entrar no jogo não entendendo como normal uma derrota. Tem que entrar no jogo para buscar a vitória. É esse o pensamento assim, básico das pessoas. Eles, claro, é o pensamento local, sempre tem essa prevalecência, né, professor? Eles vão acreditar sempre no time deles. Então acho que a ideia foi, sim, o Flamengo é muito forte, mas sim, não podemos entrar derrotados no jogo. Precisamos buscar com todas as forças possíveis o melhor resultado possível. Não vamos baixar a cabeça se quisermos fazer história, porque assim, esse é um momento importante da história do Milionários. É um clube que desde 2015 foi comprado por aliás, tem uma matéria lá no site da ESPN, espn.com.br, eu escrevi, e eles postaram agora de manhã, falando sobre essa história recente. Porque a gente sempre que fala de Milionários vai lembrar o time lá do Di Stéfano, do Pederneira e tal. Mengalvo jogou aqui também e tal. Mas a realidade mais recente, de 2011 para cá, a Colômbia permitiu a transformação dos clubes associativos em SA. É como se fosse a SAF no Brasil. E em 2015, o Milionários foi adquirido por um desses grupos internacionais. Não é o mais forte dos grupos internacionais, é o grupo Amber, que tem outros clubes de futebol. Por exemplo, o Lens na França, o Saragossa na Espanha, o Padova na Itália. Tem uma participação minoritária no Inter Miami, do Messi também. E tem o Milionários. Então, desde então, se imaginou que pudesse haver aqui um grande investimento, com contratações de peso. Não foi exatamente o que aconteceu. O time vem crescendo com base em categorias de base, tem revelado muitos jogadores, em uma identidade de jogo, mantém o mesmo técnico já há 4 anos. E nisso, em contratações que são aquelas assim, são bons jogadores, mas chega um aqui, daqui a um ano chega outro, você vai montando o time aos poucos. E esse momento é uma prova internacional, porque no cenário local, o Milionários vem obtendo bons resultados. O Milionários vem ganhando alguns títulos. Quando não ganha o título, chega numa semifinal, chega numa final, ele está sempre presente. Mas quando você fala em torneios Conmebol, ele até agora não conseguiu grandes resultados recentes nesse período. Então, esse jogo de hoje é meio que uma prova de fogo para falar assim, olha, a gente está pronto para disputar, a gente pode se classificar, a gente pode buscar alguma coisa. Então, eu acho que o debate ontem foi muito em cima disso. Que o Milionários não pode entrar se sentindo derrotado antes do jogo começar. Em resumo, si se puede. Que é o que se usa na América do Sul, né? Si se puede. Si se puede o quê? Pode perder? Si se puede, também. Mas essa temperatura, esse bastidor que o Eugênio traz, é muito emblemático para definir o momento do Flamengo, o status do Flamengo, porque um time estreando em Libertadores, jogando em casa, sabendo que se empatar com o Flamengo e competir, tá legal. Um time tradicional na Colômbia. Tradicional, um técnico longevo, competente. O Alberto Gameiro é um cara que conhece muito ali de futebol, conhece muito de Milionários e tá entendendo o tamanho da pedra no sapato que tem pela frente, jogando em casa. Então isso diz muito sobre o respeito que o Flamengo ganhou também em cenário internacional, em cenário sul-americano. E antes isso não era o Flamengo. Se a gente pegar o Flamengo 5, 6 anos atrás, antes de 2019... O Flamengo não começava uma Libertadores assim, com adversário nenhum. O Flamengo não era respeitado dessa forma. Então não foi só pelos títulos que ganhou, mas a forma também como o Flamengo chamou atenção nesse cenário, tirando jogadores como De La Cruz do River Plate, fazendo investimentos como fez. Às vezes um clube, não só no Brasil, na Europa, ele vai lá, ganha um título continental, um grande título, 2... e depois some, não mantém. E o Flamengo, ele está crescendo cada vez mais. Chegou a 3 finais recentes, ganhou 2 e continua investindo muito, continua muito forte como estrutura, como clube, parte financeira, tudo mais. Quero que a gente responda a pergunta que o Eugênio fez e aí eu vou começar. O Davi Luiz. Posso começar? Posso dar um exemplo? Pode ser ordem alfabética? Por começar favor, com o Abel? Por favor. Não, o Eugênio perguntava sobre uma provável entrada do Davi Luiz, caso realmente Fabrício Bruno seja poupado pelo excesso de jogos, etc. e tal, em detrimento, vamos dizer assim, do Léo Ortiz, ou fazendo com que o Léo Ortiz espere um pouco mais. Se isso realmente acontecer, Eugênio, eu particularmente não vejo nada demais. Eu entendo a ansiedade de algumas pessoas, ou a vontade que muita gente tem, o Léo Ortiz, o Flamengo fez tanto para contratar. O Eugênio está ansioso para ver. Ele levantou lá, eu sei que ele está ansioso. É um cara que tem boa saída de bola, já foi para a seleção com o próprio Tite, então
tem até curiosidade de muita gente, mesmo que não é rubro-negro, como que vai entrar? Mas o Davi Luiz, por outro lado, Eugênio, na minha opinião, é um jogador que tem experiência, que todo mundo sabe, de futebol europeu, de Copa do Mundo. Mas não é mais o Davi Luiz de antes. Sim, mas não é um ex-jogador. Ele tá lá no elenco do Flamengo. O próprio Eugênio trouxe a informação que tá sabendo que ele vem treinando bem. Então o Davi Luiz, para mim, tá na frente na fila. Não é nada demais. Se o Léo Ortiz passar à frente, porque tá tendo bom desempenho nos treinos, etc., tudo bem. Mas o Davi Luiz jogar antes do Léo Ortiz, pra mim não é nada demais. Eu não sei pra vocês. Eu entendo porque é o Tite. É a cabeça do Tite. Ainda mais com o Tite. A cabeça do Tite é isso. Pro Tite há uma fila, há uma hierarquia, há essa coisa do cara estar há mais tempo. Mas, prof, já vejo assim. Que o Breyle pensa diferente. Mas eu acho que, menos até nesse caso pela hierarquia, parece que ele definiu o Davi Luiz como reserva do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz como reserva do Léo Pereira, para jogar mais pelo lado esquerdo. Pode ser também. Então, e não é... Acho que é um jeito também de mostrar para o grupo, definir as brigas. Olha, na direita, 2 jogadores lutando por posição, na esquerda, 2 jogadores por posição, e aí eu falo nas laterais, e todo mundo sabendo ali qual é a competição. O Tite não é nem é pragmático, um cara mais conservador. É algo que ele utiliza para estimular o grupo sempre no seu melhor e ter essa boa competição no elenco. E o Léo Ortiz vai ter oportunidade, sem dúvida alguma. Mais cedo ou mais tarde. Eu gosto mais do Léo Ortiz atuando pelo lado esquerdo. Mas isso significa, então, que ele só vai ter brecha no time no lugar do Léo Pereira, é isso? Então. Ou disputar com o Léo Pereira. Isso limita, né? Isso daí parece meu álbum de figurinha da Copa de 78, que tinha 2 zagueiros centrais e 2 4 zagueiros. Né? Oscar e Abel, Polozzi e Amaral. Ninguém concebia Amaral e Polozzi juntos, ou Oscar e Abel. Acho que o futebol hoje tá além disso, né? E ao fazer isso, eu acho que o Tite limita. Tem que observar e saber a versatilidade ou o gosto dos jogadores, ou o potencial. Por exemplo, o Léo Ortiz joga bem dos 2 lados, tranquilo? Isso, então... Mas pensa com a cabeça do Davi Luiz. Se o Davi Luiz, com o histórico que ele tem no Flamengo, história que ele tem no futebol, é um cara que em alguns momentos ali apresentou oscilações, mas entrega, é correto no Flamengo. Se ele cai para a 4ª opção, e ele fica ali, sempre a 4ª opção, sempre vai ter um à frente dele para entrar, isso desmotiva o cara. O cara já vai ali sabendo que, como o Rodrigo Caio no Flamengo, chegou um momento que ele sabia que não ia jogar, e aí por problemas diferentes, problemas físicos. O Rodrigo Caio tinha problemas então de lesão, né? O Tite, na parte de gestão de grupo, é algo que ele privilegia muito. Todos motivados, todos sabendo que vão ter espaço. Então eu entendo também se o critério for esse. Estou imaginando que seja isso, estabelecer concorrências específicas em cada lado da zaga. Mas não vejo, assim como você, Abel, não acho nenhum absurdo nesse começo ter o Léo Ortiz como reserva. Eu sou o Léo Ortiz, eu fico preocupado, porque se for para tirar o Léo Pereira do time, ficou mais difícil. Mas com todo respeito à história do Davi Luiz, para mim o Léo Pereira tá à frente hoje. Primeiro porque ele tem ritmo... O Léo Pereira ou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz. Porque ele tem ritmo de jogo, ele estava jogando no Red Bull Bragantino, o Davi Luiz não joga uma partida oficial há quanto tempo? Então, mas o Léo Ortiz já faz quanto tempo que não joga também, que saiu do Bragantino? Ele saiu do Bragantino... 2 semanas? 3? Então, mas e o Léo... Tá sem jogar também. E o Davi Luiz? Tem quanto tempo? Mas ele vinha jogando, Abel, é diferente. Ritmo de jogo é fundamental pensando numa estrutura defensiva, em que a gente está falando de um Flamengo que não toma gols, tomou um gol contra o Nova Iguaçu, mas foi com um time alternativo. E a amostragem recente do E a amostragem recente, exatamente. Então, o Tite que fala de merecimento, de momento, eu iria de Léo Ortiz. Mas é a opção. Claro. O que o Eugênio falou, o Eugênio disse que tem informação. O Eugênio conversou com membros da comissão técnica do Flamengo ontem, de que o Davi Luiz tá treinando bem. É o que eu falei. O Davi Luiz teve uma fase ruim, foi criticado, perdeu a vaga de titular. Não é mesmo o Davi Luiz de 10 anos atrás? Isso todo mundo sabe. Não tem nem como Mas ser. Não é um ex-jogador, ele não acabou a carreira, ele tá lá no Flamengo, tem 36 anos.